Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS. Soluções Integradas de Segurança. ADEME. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Grande Construtora. Grandes projetos, grandes propósitos. Oriundi Imóveis. Segurança, respeito e credibilidade. E Takes Produções. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica aqui nesse lugar maravilhoso, no Taj Home Resort da Grande Construtora. Venha viver, então, grandes momentos, porque aqui, gente, o lugar é maravilhoso, a gente não tem nem vontade de ir embora, viu? Então, bora descomplicar. Vocês aí de casa, já quero apresentar os meus convidados. Meu entrevistado hoje é o Dr. Fábio Fioretti. Vamos falar um pouquinho aí de cidadania italiana. Tudo bem, Dr. Fábio? Seja bem-vindo. Prazer, doutora Sandra, estar aqui mais uma vez no seu programa e vamos descomplicar em relação à cidadania italiana. Bora descomplicar, porque o povo tá cheio de dúvidas em casa, hein? Vamos lá. Quero também apresentar para vocês aí a doutora Renata Adami, que ela é assessora judicial e também é mediadora. Tudo bem, doutora Renata? Tudo jóia, Sandra. Muito obrigada novamente pelo convite, é uma honra recebê-lo. Eu que agradeço. Seja bem-vinda aqui no programa para descomplicar os assuntos aqui com o doutor Fábio Fioretti. Estamos também com o Dr. Júlio Zini, que é advogado, especialista em direito empresarial e civil. Tudo bem, Dr. Júlio? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui de novo e vamos descomplicar. Bora descomplicar hoje, hein? Estou também com essa maravilhosa doutora Aline Monteiro, que é advogada, atua no direito de família e também em direito do consumidor. É uma honra tê-la aqui conosco, viu, doutora Aline? Seja bem-vinda. Eu que agradeço. É uma honra participar novamente desse programa maravilhoso. Bora descomplicar, né? Bora descomplicar. Eu já quero perguntar ao Dr. Fábio Fioretti como funciona, né? Na verdade, o que é a cidadania italiana, como funciona, quais são as documentações necessárias? Pois não. No caso, a cidadania italiana, ela vem do direito civil italiano, que diz que todo italiano nascido em qualquer lugar do Brasil, do país ou do mundo, filho dele tem direito à cidadania. Ele pode ter o pai é italiano, mas o filho nasceu no Brasil e ele precisa reconhecer essa cidadania para o filho. Para que ele possa ter a cidadania, ele é necessário que ele tenha todas as certidões, nascimento, casamento e óbito, desde o italiano, se for, no caso, o ascendente que veio para cá nos idos de 1800, 1870, teria que ter as certidões do italiano, nascimento e casamento, nascido na Itália, o óbito dele no Brasil e nas gerações seguintes, nascimento, casamento e óbito das certidões, para fechar então o leque de documentos que o governo italiano exige para que a cidadania possa ser reconhecida. Se costuma dizer que o filho do italiano nascido, ou o neto ou bisneto nascido em outro país, ele já é italiano. O que necessita é que isso seja reconhecido pelo governo italiano, o que se faz com a apresentação dessa documentação que eu acabei de mencionar. Certo, então vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para quem tem em casa, né? Eu quero dar entrada, então, na minha cidadania italiana, eu preciso, então, pegar documentos aí do meu avô, tataravô, bisavô, é isso? A partir do italiano. Se ele for seu bisavô, Entendi. A partir dele. Se ele for seu trisavô ou seu tetravô, o que for, a partir sempre dele e, vamos dizer, vai descendo em relação às gerações subsequentes até chegar, no caso, a você que seria interessado afinal. Certo. E como que é feita essa busca de documentos? Por exemplo, eu não tenho, né? Eu não tenho nada aí do meu bisavô, por exemplo. Como que é feita essa busca? Nós temos que fazer essa pesquisa genealógica. Primeiro descobrir quem seria esse seu bisavô ou seu trisavô. Quem seria ele? Tem que partir de um nome, porque a Itália tem muitos homônimos. Então, é preciso saber quem seria essa pessoa e o nome dos pais deles, para que se faça uma pesquisa genealógica em documentos históricos italianos, em sites, seja onde for,
e você consiga localizar essa pessoa. Feito isso, você tem que manter contato na Itália, seja com o município, que lá se chama comune, ou seja com a paróquia da Igreja Católica, dependendo do ano que esse nascimento aconteceu, para que eles localizem esse registro, emitam o documento e enviem ao Brasil. Esse aí, eu costumo dizer que é o documento-chave, porque sem essa certidão de nascimento italiano, não tem cidadania italiana, nada funciona. Viu, gente? Por isso a importância aqui de contratar o serviço do Dr. Fábio Fioretti, que é especializado aí nesse ramo, né? Sim. Tão vasto que a gente sabe que tem várias pessoas também muito competentes. E eu já deixo a minha indicação aqui do Dr. Fábio Fioretti. Já segue ele nas redes sociais para descomplicar, né, Dr. Fábio? Com certeza, estamos aí para descomplicar. Isso aí, estará te atendendo aí com muita qualidade, né, doutora Renata? Com certeza. A gente está aqui com outros advogados aqui, inclusive gostaria da participação de vocês na entrevista e fazer uma pergunta aí para o doutor Fábio, então você pode ficar à vontade aí, viu? Eu tenho uma pergunta aqui pro doutor Por Fábio. favor. Doutor Fábio, qual a diferença do processo administrativo e judicial na Itália? Essa é uma pergunta importante, porque o processo administrativo, como o próprio nome já diz, ele é feito todo de forma extrajudicial, entendeu? Então, uma vez tendo essa documentação que eu antes elenquei aqui, as certidões, elas estando todas corretas, sem erro de grafia, se tiver erro de grafia tem que ser corrigido tudo previamente. E depois da documentação toda legalizada, a legalização você inclua tradução para o idioma italiano das certidões expedidas no Brasil, e depois que elas sejam apostiladas, que é o apostilamento de AIA, nada mais é do que uma certificação internacional do que aquele documento ele é válido. Como se fosse uma autenticação aqui no Brasil, vamos dizer assim. Só que esse apostilamento ele é a nível internacional. Qualquer país aceita aquele documento, deixa traduzido para a língua dele, vai autenticar a veracidade daquele documento. Então, você tendo todos esses documentos, por exemplo, nós que moramos aqui no estado do Espírito Santo, o consulado que nos atende aqui é o do Rio de Janeiro. Ele atende Espírito Santo e Rio de Janeiro. E no processo administrativo, se for cabível o seu procedimento, que isso é uma coisa que tem que ser analisada, se seu caso seria administrativo ou judicial na Itália, você se agenda para ir ao consulado do Rio de Janeiro e lá você leva toda essa documentação. Uma vez ela estando toda correta, o consulado reconhece o seu direito e você ali mesmo já se torna cidadão italiano. Naquele momento ali, a cidadania lhe é concedida. O passaporte, somente depois de 6 meses, contados da data que você obteve a cidadania. Não é imediato. Existe essa necessidade. Já o processo judicial na Itália, ele é necessário em alguns aspectos. Dentre eles, quando, por exemplo, existem filhos ilegítimos no casamento. Ilegítimos eu digo como até os colegas aqui tratam de direitos de família, né? Seria aquele filho nascido fora do casamento, entendeu? A Itália não admite filho fora do casamento. Então, esse filho fora do casamento, a Itália usa a terminologia filho natural, e nesse caso, só é possível obter a cidadania através de uma sentença judicial de um juiz italiano. Não é possível isso via administrativa. Esse seria um caso de um processo judicial na Itália. Um outro caso de um processo judicial na Itália seria quando existem mulheres na linha genealógica da pessoa. Isso porque, infelizmente, na Itália, até o ano de 1947, a mulher não detinha de direito civil na Itália. Ela não votava, ela não transmitia a cidadania ao filho dela. Em janeiro de 1948, foi... Graças a Deus se mudou, né? Exatamente. É um absurdo, né? Em janeiro de 1948, foi promulgada a Constituição italiana, que é vigente até hoje. E a partir dela, a mulher obteve seus direitos civis, que ela não tinha antes, ela passou a ter. Então ela transmite a cidadania ao filho dela, desde que o filho dela tenha nascido depois de 1948. Se ele nasceu antes de 1948, ela não transmite. E aí seria um outro caso de processo judicial na Itália, onde um juiz italiano, por sentença,
reconhece esse direito e declara que aquele cidadão que postula aquilo via processo judicial obteve a cidadania italiana. Mas isso também, essa sentença, ela vamos dizer assim, fica adstrita a quem participa do processo somente. Aquele direito não é, Entendi. por exemplo, Interpartes, né? não é para, se o irmão da doutora Sandra não participar do processo, ele não vai ter a cidadania. É só interpartes, o efeito, só a doutora né? Sandra, exatamente. Aí a gente entra até no processo civil, né? Que a sentença vai ser feita interpartes, né? Exatamente. Então, essa, em linhas rápidas, assim, é a diferença do processo judicial na Itália e do processo administrativo, que ele também pode ser feito junto, o administrativo ele pode ser feito junto a um comune italiano. Comune significa prefeitura na Itália. Tá? Se a pessoa quiser, eu vou morar na Itália e vou pedir minha cidadania pela Itália. É possível também, desde que o caso dela seja administrativo. Se não for se for judicial por algum motivo, caímos na mesma regra do processo judicial junto ao judiciário italiano. É uma pergunta, doutor Fábio. Eu estou aqui no Brasil, né? E eu vou precisar, então, desse processo administrativo. Vamos começar pelo administrativo. Eu preciso ir à Itália ou não? Não, o administrativo você pode fazer no consulado da sua região, que no caso seria do Rio de Janeiro, a nós aqui. Ou caso a pessoa queira ir para a Itália, aí nós preparamos a documentação toda e aí ela vai ter que morar um tempo, vamos dizer assim, inespecífico na Itália. Porque não existe um prazo para se obter a cidadania na Itália. Não existe uma lei italiana que fale que em 3 meses você consegue, em 6 meses você consegue. Eu já tive um caso de uma pessoa que preferiu ir para a Itália e me ligou de Roma. Ela já estava lá há 1 ano e não tinha conseguido obter a cidadania ainda. Então, eu particularmente recomendo aos meus clientes que não façam isso de ir para a Itália. Porque você vai ter que enfrentar custo de passagem aérea, de hospedagem, alimentação. Vai ter que saber como se portar junto ao comune italiano, porque eles falam italiano. Se você não fala italiano, como é que você vai? Tá. Entendeu? Por isso a importância, né, doutor Fábio, de ter alguém competente ali para estar nos assessorando, viu, gente? Por isso a importância aqui. E são muitas etapas, assim, para você percorrer. Sendo a primeira dela, como eu frisei antes, a busca das certidões. Tudo inicia por ali. Muitas pessoas me procuram lá no meu escritório que já querem saber quanto custa tudo, quanto vai acontecer. Eu digo que absolutamente não é possível prever. Porque eu não conheço o caso daquela família. Eu não sei quantas gerações se passaram. Eu não sei se as certidões dela vão precisar ser corrigidas, os registros civis vão ser corrigidos. E processo, né, doutor? Às vezes a parte chega e fala assim, é bem tranquilo, tá tudo certo, já tem todos os documentos, doutor. Aí quando você começa... E foi bom a doutora citar esse aspecto, porque acontece muito no meu escritório isso. As pessoas chegam lá para mim e falam assim, não, já está tudo pronto, eu só quero que você legalize tudo para mim, me agende. Eu falei, bom, o risco é seu, né? E já tive casos de clientes que assim o fizeram, assim eu prestei o serviço que ele me quis, que me contratar. E quando chegou no consulado, infelizmente, estava tudo errado. Ele não obteve a cidadania, porque existiam registros civis incorretos, precisava ter sido corrigido, e segundo ele não precisava. Eu falei, bom, quem sou eu para contestar você, né? Se você acha que está tudo certo, vamos trabalhar dentro do que eu posso lhe atender. E a pessoa perdeu tempo e dinheiro. É verdade. Então, viu, gente, ó, escuta aí o seu advogado ou a pessoa específica, né, competente, então técnica, né? Às vezes a gente acha, vários clientes, né, acham, não, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, e quando a gente vai ver, tá tudo errado. Isso nós somos advogados aqui, nós sabemos que isso acontece, né? E para o cliente ele acha que é tudo simples, maravilhoso e rápido, né? E não é rápido, né? E infelizmente a cidadania não é rápido, e essa questão, quando veio a pandemia também parou tudo, também o consulado parou tudo. Eles mudaram algumas regras durante esse tempo, eles voltaram a funcionar no final do ano de 2021. Então tem uma demanda represada muito grande, entendeu? E o processo, infelizmente, não é rápido, embora quiséssemos que o seja, sim, mas não é. E uma pergunta, aproveitando também a ocasião, antes de dar a palavra aqui para a doutora Renata, a doutora Renata também tem uma pergunta para o doutor. Com a pandemia, né, a gente sabe que houveram muitas mortes. Aumentaram os casos desses pedidos aí, desse reconhecimento da cidadania italiana, ou não fez diferença?
Não, como eu disse, com a pandemia, o consulado também deixou de funcionar. Então, represou tudo, né? E quem estava agendado para ir ao consulado teve seu agendamento cancelado. Isso tudo influenciou muito e ficou uma demanda reprimida muito grande, né? De modo que a partir de novembro, dezembro de 2021, aí a procura intensificou muito, né? E a gente, infelizmente, também vê que depois de alguns resultados aí de eleição brasileira, também houve uma procura também para esse serviço. Verdade. A doutora Renata tem uma pergunta aqui para o doutor Fábio, mas antes da doutora Renata fazer essa pergunta, eu vou chamar um break comercial, então fiquem aí sentadinho no sofá. As informações aqui são excelentes, você não pode perder. Aguardem aí, já já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Se você é empresa e condomínios, então fiquem ligados que eu tenho uma dica aqui maravilhosa para vocês. A empresa ProSaf, ela atua desde 2015 em serviços e equipamentos de combate a incêndio e pânico. Então, se você aí, precisa fazer uma manutenção no seu extintor, nas portas corta-fogo, no seu alarme de incêndio, a dica é ProSaf. Já segue aí, bora descomplicar. E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. E estamos de volta aqui com o Dr. Fábio Fioretti, falando um pouquinho sobre cidadania italiana. Já convido a todos vocês para seguir o programa Descomplica nas redes sociais e no YouTube. Já clica lá, ative o sininho, compartilhe. E o doutor Júlio aqui, antes da doutora Renata, quer fazer uma pergunta, né, doutor Júlio? A gente estava conversando aqui nos bastidores, porque esse assunto aqui gera muitas dúvidas, né, para todos nós, inclusive. E veio uma dúvida aqui do doutor Júlio. Seguinte, no bloco anterior nós conversamos sobre os problemas que podem ocorrer no decorrer do processo. Eu fiquei com uma dúvida, como é que funciona esse processo de naturalização e quais são as etapas desse processo, justamente para o cliente evitar de trazer a documentação incorreta e facilitar na conclusão da naturalização. Quais seriam as etapas? Boa pergunta, né? Bom, no caso, a naturalização, eu tenho que fazer um preâmbulo antes, que a naturalização ela diverge um pouco da cidadania por descendência, tá? A cidadania por descendência é aquela que é um direito de sangue da pessoa, tendo o italiano na linha hereditária, ele pode obter cidadania desde que apresente as certidões que eu antes falei, né? A naturalização, no caso, ela é cabível ao cônjuge desse italiano, tá? O cônjuge brasileiro desse italiano. Para que a naturalização ocorra, é necessário preencher vários requisitos, vários documentos que o governo italiano exige, e o mais recente deles, que eu acho que vai atrapalhar um pouquinho, porque esse cônjuge do italiano, ele vai precisar ter conhecimento da língua italiana, ele precisa falar italiano, ele precisa ser aprovado numa prova de proficiência, de conhecimento, de língua, de gramática, de que for. E o certificado, ele é um dos pressupostos para formatar esse processo. Inclusive ser expert em fazer uma pizza boa, né? Pelo menos, né? Pelo menos. Então, a naturalização, ela é bem específica. E ela, vamos dizer, não é mais um direito líquido e certo. É o governo italiano que ele vai decidir se ele defere ou não a naturalização. Juntamente com esse certificado de proficiência que eu te falei, existem necessidade de várias certidões, casamento também, certidões negativas de Polícia Federal do Brasil, vários documentos.
tudo isso tem que ser digitalizado, ser enviado para Roma, lá no Ministério dello Interno italiano, que é a parte que eles tratam de toda a questão migratória lá. E o governo italiano, no caso, ele tem até 4 anos para decidir se concede a naturalização ou não ao cônjuge do italiano, entendeu? Então, é um processo demorado e que não se pode garantir o efetivo resultado, já que é um poder discricionário nisso daí. O governo italiano pode falar que não tem interesse e nega, simplesmente, e não precisa dar nenhuma resposta objetiva do que ele quer. Então, não é assim uma coisa que se diga que é ali que dê certo. Totalmente subjetivo. Salvo, a única exceção a essa regra é caso esse casamento, e no caso o italiano teria que ser homem, a mulher ela tenha se casado com esse italiano até o mês de abril de 1983. Porque até aquela época existia a possibilidade, e isso mantém até hoje, da esposa do italiano, ela obter a cidadania italiana sem a necessidade de passar pelo processo de naturalização. É a única possibilidade e mesmo assim tem que ser mulher. Ao contrário, não pode. A mulher italiana e o homem brasileiro. Eu ia até aproveitar essa pergunta e perguntar para o doutor, né, se a esposa do italiano teria o direito aí, então, ao reconhecimento dessa cidadania italiana. Não, ela teria que se naturalizar. A cidadania ela passa de pai para filho. Então seria do italiano para o filho, para o neto, para o bisneto, nessa linha reta assim, decrescente. A esposa enfrenta esse processo de naturalização, salvo se casou até abril de 1983. Esposa nem é parente, né, doutor Fábio? Não, e para descomplicar aqui, então a naturalização, a descendência, né, vai vir por sangue. Sim. E a naturalização, no caso do cônjuge? Pelo casamento. Pelo casamento. Só pelo casamento. E como nós estamos falando também, os colegas são de direito de família também, o governo italiano não reconhece união estável para esse fim. Tá? Nossa, estamos evoluídos, hein, gente, isso aqui no Brasil. Só casamento. União estável não. Tem que casar. Tem que ter certidão de casamento. As mulheres vão gostar, hein? Tem que casar. A doutora, inclusive, me fez lembrar um fato pitoresco que aconteceu lá. Eles não eram casados, né? O casal que esteve lá. A esposa falou, então agora vão casar. Olha, agora sim, agora foi. Foi, exatamente isso, entendeu? Tem que ter certidão de casamento. Olha, a dica aí, hein? Bora descomplicar e fazer uma cidadania italiana pra você casar. Né, doutora Renata? Com certeza. Doutor Fábio, grande honra participar aqui através de entrevistas e poder aprender com um senhor que fala do tema com muita propriedade. O senhor responde tão bem que as minhas dúvidas já foram até respondidas, né? Ia perguntar a respeito da cidadania por descendência e naturalização, e o senhor já abordou o tema. E aí, passando para o casamento, eu vou fazer uma outra pergunta, então. Quando há essa união estável, que não é aceita lá na Itália, como que faz o período que essa união estável existiu entre o casal, ela não tem validade mais, a pessoa vai casar para obter a cidadania. E aquele pretérito ali que houve não é considerado pela lei italiana? Não, até porque quando a naturalização, no caso, não é imediata. Por exemplo, existe um lapso de tempo que, quando existem filhos, o lapso de tempo para iniciar o processo de naturalização é de 1 ano e meio. Quando não existem filhos, o lapso de tempo é de 3 anos após o casamento. Sempre após o casamento. Então, tem que casar, a partir dali starta o prazo. E havendo filhos, também não se considera, não. Caso não tenha havido casamento. Não. Só a partir do casamento. E nesse caso, é filho ilegítimo, né? Sim. Porque não teve casamento, né? Salvo se
eles vierem a se casar, né, e fizer um reconhecimento no ato do casamento, legitimando aqueles filhos, né? Que também é possível. Aí é possível se legitimar o filho no casamento, né? O problema é que tenho enfrentado, principalmente que já percebi que alguns cartórios, quando o filho já é de mais idade, o cartório não aceita fazer o reconhecimento no ato do casamento dos pais. Se for filho menor e os pais não quiserem se casar, existe a possibilidade de se fazer uma escritura pública em cartório, onde os dois pais comparecem e declaram que são filhos, são os pais daquele menor, né? E isso se a criança tiver até 14 anos. Se ela tiver a partir de 14 anos, além dos pais, a própria criança tem que comparecer ao cartório, exprimir sua vontade daquilo que está sendo e assina a escritura pública também. Depois de 18 anos não é mais possível fazer nada e aí nós iríamos cair num processo judicial na Itália que eu respondi a colega um pouquinho antes. Entendeu? Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Bela pergunta, doutora Renata. Já descomplicou, viu quantos assuntos trouxeram aí, né? Em relação à sua pergunta, realmente... É um tema muito rico, né? Por isso que surgem muitas dúvidas e a gente está aqui para descomplicar. É verdade, doutor Fábio. A gente não, doutor Fábio. E a gente vai perguntar. A gente está complicando fazendo as perguntas. Eu aproveito a oportunidade da doutora Sandra ter aberto esse espaço, até para que as pessoas tenham conhecimento de que cada caso é único, entendeu? Ele tem que ser examinado, como nós advogados sempre fazemos, né? Ele tem que ser examinado de per si. Não pode achar que porque um amigo fez daquele jeito, naquele lapso de tempo, o processo dele vai ser igualzinho. Não vai, entendeu? Existem várias variantes, entendeu? Por exemplo, como eu disse antes, que tudo se inicia pelas certidões de registro civil. Essas certidões, elas têm que ser examinadas. Muitas vezes existem erros de grafia nela, de nomes, de datas, de sobrenome. E se houverem esses erros, ao final do processo, ele vai ser rejeitado. Então, é necessário se fazer uma análise dessas certidões. Se os registros civis estiverem incorretos, eles precisam ser corrigidos, via de regra, de forma judicial, porque os cartórios administrativamente têm se negado bastante a fazer isso. Muitas das vezes, falta alguma certidão de registro civil, por exemplo. Muitas vezes o filho do italiano, quando nasceu, não tinha cartório próximo da cidade. Então, ele não tem registro civil de nascimento. Quando ele casou, por exemplo, foram 2 testemunhas lá e disseram que ele era ele, mas ele não tem o documento. E sem a certidão de nascimento, não é possível fechar a trinca de documentos. Aí é necessário você ir para um processo judicial de suprimento disso através de um registro tardio daquele registro civil que falta, seja de nascimento, de casamento ou de óbito. Porque a falta de qualquer dessas 3 certidões por geração inviabiliza o processo. Viu, gente? A importância, então, aqui de ter um profissional e competente de passar todas essas informações muito pertinentes mesmo, o que o doutor está dizendo aí. Então, vocês aí de casa, bora descomplicar. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado aqui na Rede TV às 9h45 da manhã e toda quarta, 2h15 da tarde. E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema. Poderá acessá-lo no app Flix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Então vocês já sabem, né, gente? Não complica, descomplica. Oferecimento CIS, Soluções Integradas de Segurança. ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Grande Construtora. Grandes projetos, grandes propósitos. Oriundi Imóveis. Segurança, respeito e credibilidade. E Takes Produções.